Guerra do Contestado. Logo após Canudos, outro importante movimento messiânico aconteceu entre Paraná e Santa Catarina. Nessa região contestada, ou seja, disputada, por isso que é contestada pelos dois estados, haviam muitos sertanejos famintos, desabrigados, que trabalhavam para fazendeiros locais e duas empresas. A empresa Salter, exploração de madeira, e a Brasil Railway, que era uma empresa ferroviária. E os problemas sociais e a disputa pelas terras agravaram ainda mais os ânimos daquele lugar. Então, com a Brasil Railway, depois que ela passou a contratar trabalhadores de outros estados, e começou a pagar por isso, e salários muito baixos. E em 1910, quando aconteceu, quando a ferrovia ficou pronta, em 1910, foi mandado embora mais de 28.000 trabalhadores. E esses trabalhadores ficaram sem emprego e começaram a saquear, começaram a invadir terras, e outros trabalharam até de jagunço para os senhores feudais, os coronéis, os donos de fazenda. E com isso, fez crescer as tensões políticas na região. E os sertanejos de contestado, eles começaram a se organizar pela liderança de um monge chamado João Maria. Logo após a morte de João Maria, se levantou outro monge, Miguel Lucena Boaventura, chamado José Maria. Ele reuniu mais de 20.000 homens e fundou a chamada Monarquia Celeste. E como Canudos, elas tinham suas próprias leis, eles começaram também a vender, a comprar, começaram a se multiplicar, começaram a tornar-se autossuficientes. E devido a isso, começaram a se levantar os fazendeiros, esses donos das empresas, e começaram a chamar o governo na situação. E o objetivo era comum entre eles, era destruir essa organização comunitária e expulsar os sertanejos das suas terras ocupadas. Não tinha ninguém na terra, depois começou a prosperar. Então, em 1912, Zé Maria foi morto e foi santificado pelos moradores da região, não um ícone, né? Mas, devido à morte dele, esse movimento se expandiu, formaram grandes núcleos, se espalharam, né? Foram essa monarquia celeste, e depois de combatidos e destruídos pelas tropas do exército brasileiro, em 1916, os últimos núcleos foram arrasados, mais de 7.000 homens armados com canhões, metralhadoras e até alguns aviões que pela primeira vez foram usados nessa combate no Brasil. Eles estrearam vergonhosamente nessa guerra. Obrigado pela oportunidade, pela atenção. No final, estou aberto a perguntas. Vou deixar aqui para vocês também uma sequência que a professora falou para passar. Professor, então primeiro eles escravizaram, faziam os coitados trabalhar até morrer. Aí depois não queriam mais, aí foi por isso que eles Foi parecido com Canudos. Eles invadiram lugares. Eles trabalhavam com essas ferrovias, os donos de fazenda. Aí o que movia aquele lugar, aquela briga contestada, além daquela briga contestada, o Paraná e Santa Catarina querer aquele lugar, porque eu ia anotar aqui, mas eu vou falar, o lugar era rico em ervas mate, o famoso chimarrão e outras ervas que faziam chá, né? Então todo mundo ficou de olho naquele lugar, era rentável, né? Só que tinha essa briga política, e no meio de toda essa briga política tinha a exploração de madeira, com aquela empresa chamada, qual era o nome dela? Eram duas empresas principais, né? A Salter, que era a exploração de madeira, e a Brasil Railway, que estava expandindo a ferrovia. E eram muitos trabalhadores trabalhando na ferrovia. Tinha alguns trabalhadores trabalhavam nas fazendas, mas essa ferrovia estava movendo, estava todo mundo trabalhando. Então eles estavam recrutando várias pessoas e ia chegar até outros estados, eles estavam pagando pouco, tinha muito trabalho para cumprir. Eles exploravam também, a exploração não era só da madeira, né? A exploração era do trabalho também.
não tinha outro recurso, era escasso de trabalho, era muita coisa que tinha que fazer. Aí é aquele negócio, depois que eles não precisam mais de você, eles te mandam embora e pronto, acabou. Então, aí começou em 1910 a ferrovia se expandir. Aí em 1912 mandou todo mundo embora, mais de 8.000 trabalhadores, mandou todo mundo embora. O que aconteceu naquela região? Todo mundo ocioso, sem trabalho. Quem tinha seu trabalho na fazenda tinha, mas aí o pessoal estava vadiando, porque não tinha serviço, aí começaram a fazer besteira, começaram a fazer oficina de diabo. Aí começaram a invadir as fazendas, se apropriar de lugares que não era dele, aí depois é aquele negócio, aí começa a formar demandas. O serviço era bom, aí não precisam de você, aí está sem serviço. Aí o que eles começaram a inventar? Aí uns que começaram a invadir, não tinham paciência, aí eles faziam o quê? Eles trabalhavam de capatazes, né? de jagunço, né? de guarda de fazenda. Então, contratavam os próprios jagunços para correr atrás do jagunço. É mais parecido com a escravidão dos senhores, dos capitão do mar, mais ou menos isso. Então, aí vai crescendo, vai se expandindo, não tinha uma lei que regulava as terras. Pode falar. Pode continuar? Tá bom. Então não tinha uma lei, naquela época não tinha essa lei de terras, né, de demarcação de terras, então aí. Só que até então estava lá a terra e ninguém mexia, mas aí como aconteceu com Canudos, aí você vai lá e começa a criar uma comunidade, só as próprias leis. Aí a desculpa das grandes empresas e dos senhores feudais lá, dos fazendeiros, era o quê? Era chamar o governo, a república na época, né? A república antiga, chamar, tem o pessoal aqui que está se organizando, porque não rouba, o governo não aceita concorrência. Olha, o pessoal não está te pagando imposto, o pessoal não está legalizado, vem aqui, eles são arruaceiros, é uma guerra de narrativa, né? Até hoje existe isso, né? Porque tem a história tem que ser o quê? O coisa da história tem que ser verdadeiro, né? Tem que contar a história do jeito que ela é. Porque hoje tem um cunho, né? Ou é para a esquerda ou para a direita, não. É a história. Independente se é a esquerda, se é a direita, é a história. Tem que ser a verdadeira e pura a história. Se aconteceu, independente do viés, é a história. Então, aí só que aconteceu várias. A narrativa para o governo participar dessa guerra foi só o pessoal não está pagando aqui, está fazendo uma ruaça, estão invadindo nossas terras, né? Então aí o governo vai lá e vai botar ordem. Como assim? Já que eles não pagam tributo, são bando de arruaceiros, como aconteceu em Canudos, um bando de arruaceiros, então vamos intervir. Aí eles tiveram as duas derrotas também, né? E só que na terceira vez a gente chamaram o exército. Aí acabou, né? Aí quando entra o quê? Canhões, metralhadora. Aí você pega aviões. Foi aonde foi relato, na história, o primeiro relato de aviões de guerra dentro do território nacional foi nessa guerra de contestado. Usaram mais de três aviões, pelo menos três aviões. Então, o pessoal que só estava com umas garruchas, vamos falar assim, né? Só com poucas pessoas, o governo o exército brasileiro com aquele aparato todo só podia dar nisso, né? Então conteram aquela revolta, né? Aparentemente aquela revolta, né? Então as pessoas só queriam o quê? Pessoas movidas pela fé, de ajudar o próximo, se reuniram, criaram uma comunidade e quiseram prosperar, comer, trabalhar, era dignidade, né? Só que aí vem guerra de interesses, começam a se coligar os dois de fazenda, essas empresas que queriam explorar ao máximo, né, as pessoas, o lugar, saquear, né? No bom sentido, saquear no bom sentido. E foi assim, o pessoal foi contido aí, depois da morte do João Maria, né? Aí veio José Maria, ele que foi conhecido como um monge guerrilheiro, ele estava na frente, na linha de frente do negócio. Começaram a se organizar, se expandir, depois da morte dele começaram a se espalhar, só que aí veio o exército brasileiro e conteve essa revolta. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, só essa. O que eu me recordo é isso.
pais, eles queriam acabar com aquela revolta, para usufruir daquele lugar, daquela terra, acabar com tudo, as pessoas não importam. E aquele lugar era rico em erva mate, e não tinha legalização de terras naquela época. Então era olho por olho, dente por dente. Quem pode mais chora menos. Tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar para a professora. Se eu puder sanar agora, eu... Obrigado.